pessoal, então eu já disponibilizei aí para vocês, né, todos os protocolos de atendimento que vocês podem ativar com os clientes de vocês através da Câmara de Cura de Maria Madalena. Lembrando que sempre que a gente for abrir um portal, trabalhar com a abertura de um portal, né, abrindo o campo áurico do cliente, a gente sempre deve ativar os 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Terra, cristais; fogo, uma vela; água, uma taça com água, né? Se tratando de Maria Madalena, o ideal é que a gente utilize uma taça. Eu até adquiri, né, quando eu trabalho com Madalena, eu uso uma taça dourada que eu comprei. Aí se você não encontrar uma taça dourada, pode ser uma taça transparente, mas o ideal é que seja uma taça, que é o símbolo do grau. E um incenso, pode ser um incenso de rosa vermelha, um incenso de rosa branca, né, um incenso de mirra, um incenso que tem a ver com Madalena. Na hora que a gente for, tipo, Kátia, mas eu não tenho, só tenho incenso de sálvia, tem incenso de manjericão. Tudo bem, mas procura sempre utilizar elementos que tenham ressonância, né, que façam parte do universo de Maria Madalena, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais conecta, né, mais harmônica dentro do universo de Madalena. Eu coloquei aí para vocês também, né, o que é radiestesia. A gente pode utilizar esses tratamentos através da radiestesia, através do pêndulo. Nós podemos, eu também coloquei um vídeo ensinando a programar o seu pêndulo, caso você ainda não trabalhe com radiestesia e queira utilizar o pêndulo, tem um vídeo aí também. E é só ir seguindo os protocolos, né, de atendimento. Eu disponibilizei um gráfico com todos os tratamentos que a Câmara de Cura tem ali para poder te auxiliar na hora de utilizar as ferramentas de Madalena. Aqui eu vou botar um protocolo para fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, o protocolo tratamento apométrico pela Câmara de Cura de Maria Madalena para a desconexão de chips e implantes negativos no campo. Um processo avançado de purificação multidimensional, de limpeza kármica e libertação energética, de remoção de dispositivos etéricos, selos, implantes inseridos por interferências externas, permitindo a restauração total do campo de luz da alma e do DNA espiritual. Como é que pode ser feito como é que chega em alguém um chip, um implante, Kátia? Bom, de diversas maneiras. Através de sonhos, né? Às vezes a pessoa tem um sonho e naquele sonho aparece um incubus ou um sucubus. O que é incubus? Incubus é um homem, né, bonito, lindo, maravilhoso, que aparece no sonho da mulher, né? E normalmente ele é sedutor e acaba se aproveitando de uma pessoa que pode estar emocionalmente carente, né? E faz sexo com a pessoa no sonho, e através da ejaculação ele consegue colocar no campo etérico que entra através do útero, né? Ou através da corrente sanguínea, um chip, um implante negativo de controle. E esse chip etérico, ele começa a circular no campo vibracional da pessoa, e ele pode ir parar no campo psíquico, nos neurônios, né, no campo mental. E o que é um chip, um implante? É como se fosse uma tecnologia muito avançada de espíritos, magos negros, espíritos assim muito avançados tecnologicamente, às vezes até um extraterreno negativo, né,
um draconiano que se molda, né, numa figura de um homem sedutor, num homem bonito, pode ser uma mulher também, e que aí é sucumbus, né, incubus, incuba, ele injeta, sucumbus já é uma mulher. E aí, a partir daquele momento, aquele artefato, ele fica no campo vibracional do cliente, e de uma nave ou de uma estação, né, no campo etérico, de longe, ele fica ali com controle remoto, né, com algum tipo de controle, gerando desconforto. De repente a pessoa surta, do nada ela começa a surtar, né, de repente a pessoa começa a chorar e não sabe por quê. Ou então, às vezes, a pessoa do nada começa a sentir uma dor e vai no médico e não tem nada. Eles que ficam ali monitorando através dessas tecnologias para trazer desconforto e deixar a pessoa fora do seu campo normal, do seu eixo. Às vezes, psiquicamente, pode interferir, colocando mensagens negativas, subliminares, no campo mental da pessoa. Então, de repente, a pessoa está com padrão vibração baixo, negativo, ela começa a discutir com alguém e no meio ali do calor da discussão ela acaba falando coisas que não é dela, que ela não gostaria de falar, e na verdade foi uma interferência negativa que está ali para gerar tumulto, para gerar briga, para gerar até mesmo uma catástrofe, né? Quantas pessoas às vezes falam, poxa, fulano era tão tranquilo, tão pacífico, e de repente, em uma briga, ele pegou e enfiou uma faca em fulano, né? Nunca imaginei que aquela pessoa pudesse fazer uma atrocidade dessa, né? Foi ali, na hora, no calor da coisa, a pessoa perde os sentidos e pode ter interferência negativa ali, latente, atrapalhando a vida da pessoa. Então é muito perigoso, né? Pode também estimular a pessoa a beber demais, fumar demais, se drogar, né? Como se colocasse ali uma substância que ficasse estimulando a pessoa, enfim. Existem também chips e implantes que causam dor, né? A pessoa vai no médico, faz todos os exames, não tem nada, mas a pessoa tem dor na coluna, tem dor no joelho, e às vezes pode ser uma tecnologia negativa que está ali fluindo, né? Então, esse tratamento aqui é possível identificar e tirar. Então, como se faz, né? Preparação e sintonização, respiração e purificação dourada. Inspire profundamente 3 vezes. Sempre que a gente fala inspire profundamente, que a gente prepare a pessoa para um tratamento, sempre a gente deve, né, falar para a pessoa fazer o seguinte exercício: puxa o ar pelo nariz, conta até 7, segura contando até 7 e solta pela boca contando até 7. E ali, no mínimo, para fazer essa respiração são 3 vezes, mas você pode fazer mais vezes até sentir que o cliente realmente relaxou, que ele, né? A gente normalmente, sempre que a gente vai começar um tratamento de meditação ou iniciar algum tratamento, é bom fazer um relaxamento antes, né, com respiração, que às vezes a pessoa vem do trânsito, da rua, tá agitado, e quando você faz essa meditação, a pessoa ela aquieta, né, o campo mental começa a relaxar. O fato de abrir a boca também significa, às vezes a pessoa chega num lugar e começa a abrir muita boca, porque às vezes a pessoa, quando chega no lugar, ela está no padrão agitado, de agitação, e aquele local já está preparado, está calminho, está tranquilo. Então a pessoa chega a dar um choque ali
de realidade, a pessoa começa a abrir a boca. É normal, porque o abrir a boca, ele faz com que a pessoa vá relaxando, 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 até entrar em ressonância com a energia do lugar e se sentir dentro ali daquele padrão. Então visualize uma luz branca e dourada descendo em espiral, penetrando todos os corpos sutis, dissolvendo bloqueios energéticos, distorções. E para começarmos a câmara de cura, você fala, agora você imagina, né, você fala para o cliente, você deitado num lugar que parece uma cama, mas é uma cama de vidro cristalino, onde é possível você enxergar o teto, né? Imagine um teto cheio de estrelas em cima de você, onde o universo se apresenta. Nós estamos agora no tempo. Aí você pode visualizar o templo de cristal repleto de quartzo rosa, ou repleto de quartzo verde, ou repleto de ametistas, ou cristais transparentes, aonde a partir desse momento aí você pode botar uma musiquinha, né, com a água caindo ou com o vento, né, enfim. Ativa agora a Câmara de Cura de Maria Madalena no Templo de Cristal Atlante. Que este espaço sagrado se ilumine em luz dourada, violeta, azul, abrindo um campo de transmutação para que possa remover completamente chips, implantes, selos, magias negativas e interferências energéticas que porventura possa estar no campo vibracional de fulano de tal. Que apenas frequências crísticas de amor permaneçam em seu campo aqui e agora. Então, nesse momento, visualize-se deitado em um leito cristalino e dentro desse leito um tubo de luz dourada começa a se manifestar. A partir de agora, o templo brilha em geometrias sagradas que vão dissolvendo, disseminando, destruindo todas as tecnologias negativas que não servem mais para o seu desenvolvimento. Então, visualize essa luz dourada em cima de você, vai escutando a música, né, agradecendo pelo trabalho que está sendo feito. Em nome da consciência crística da Fraternidade Rosa Dourada, ordenamos a remoção total de todos os chips e implantes negativos, assim como fios etéricos, dispositivos de controle que possam estar inseridos no campo vibracional de fulano de tal, no campo físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Que todos os seus campos agora sejam escaneados pelo templo da Rosa Dourada, limpando, fluidificando, destituindo tudo que não esteja de acordo com a ordem divina. Que toda energia invasiva seja neutralizada, dissolvida e transmutada em pura luz. E vai imaginando, né? Junto com o cliente, você terapeuta também vai olhando aqui a sua tela mental e vai visualizando, né, sem julgamento, né, apenas vai sentindo o trabalho do jeito que está sendo feito, sem julgamento. Se você ficar julgando, meu Deus, será que eu estou inventando isso? Não, você está ali no trabalho, se foi esse o sistema que ofereceu para você trabalhar, se entrega ali para aquele trabalho e vai fazendo a limpeza. Que toda energia invasiva seja neutralizada, dissolvida, transmutada em pura luz, restaurando agora o fluxo livre do DNA espiritual de fulano de tal e a sua soberania de sua alma. Visualize pequenos pontos metálicos ou formas escuras sendo sugadas através de vórtices de luz douradas que dissolvem em uma chama violeta brilhante todas essas energias negativas.
vai ali, né, naquele tempo fazendo aquilo ali, vai visualizando. O terapeuta, ele também pode ter uma tigela de vidro com água salgada, né, botar sal grosso, e ele vai visualizando e vai jogando ali, dentro daquela água salgada, tudo aquilo que está sendo trabalhado. Eu ativo agora a matriz original do DNA crístico de fulano de tal, reprogramando agora cada célula do seu corpo, cada partícula, de forma sutil, ativando a frequência da perfeição divina, que sua aura seja expandida e resplandecida em pura luz, dourada e diamante. Eu sou livre. Fala para o cliente declamar. Eu sou livre. Eu sou livre. Sou soberana e plena em minha energia divina. Soberana e plena em minha energia divina. Soberana e plena em minha energia divina. Sempre a gente for decretar um decreto, sempre falar aí 3 vezes, porque nós estamos ativando o campo consciencial, subconsciente e o supraconsciente. Consciencial é o aqui e agora, isso que a gente está trabalhando aqui. O inconsciente é aquilo que a gente traz dentro da gente de forma que a gente não controla, né? Tá lá dentro e a gente não vê. E o supraconsciente é o nosso eu superior. Visualiza a aura expandindo-se até o teto do templo, tornando-se translúcida e cristalina. Você vai visualizando ali a transmutação. Quando você vê que tudo já está translúcido, é porque já foi feita a limpeza. Integro agora todas as curas e todas as remoções realizadas. Agradecemos a Câmara de Cura de Maria Madalena, a deusa Ísis, as médicas arturianas e sirianas, encerrando o portal, selando o campo energético em luz dourada cristalina, impenetrável a qualquer energia inferior a partir desse momento. Nesse momento eu selo, protejo, coloco o escudo da luz dourada cristalina e fulano de tal, para que essas energias não retornem para fulano novamente. Sinto o corpo leve, limpo, luminoso, como se respirasse energia pura. A gente pode trabalhar agora com cristais de selenita, de turmalina negra, quartzo fumê, para fazer a proteção e o ancoramento. Também podemos entoar mantras, né? Por exemplo, falar Madalena 9 vezes. Madalena, vai repetindo. Podemos também utilizar essência de óleo de mirra, de sálvia, de lavanda e de cravo. Você pode fazer um preparadozinho já para esse tratamento. Você pode pegar um vidro âmbar, né? Colocar um óleo carreador, pode ser azeite de oliva, óleo de coco, óleo de jojoba, e vai óleo de rosa mosqueta, né? Que é um veículo, e vai botar ali uma gotinha de mirra, óleo essencial de mirra, de sálvia, de lavanda e de cravo, e vai deixar esse preparado para esse tipo de tratamento. Então, quando você fizer esse tratamento, aonde você visualizar, né, onde estava o chip, você vai pegar um algodãozinho, uma gaze, ou aqueles algodãozinhos redondos de maquiagem, vai embeber um pouco do óleo essencial, né, que já está dissolvido aqui dentro, e vai aplicar no lugar aonde o chip estava inserido, tá? Se você quiser, você pode até botar ali um pouquinho de algodãozinho, bota uma gazezinha, um esparadrapo, faz tipo como se fosse um curativo, e fala para a pessoa, né? Depois, quando chegar em casa, tomar o banho, tirar. Essa sessão deve durar mais ou menos uns 44 minutos. E
Se for fazer esse tratamento, se o gráfico detectou esse tratamento para ser feito, ele deve ser feito entre 3 e 7 sessões, conforme a densidade daquilo ali. Porque a partir do momento que a gente começar a tirar aqueles chips, pode ser que alguns ainda retornem, né? Ainda fiquem ali insistindo. Por mais que a gente tenha tirado, eles podem retornar, dependendo da magia que foi feita para poder prejudicar aquela pessoa. Então você vai pegar um gráfico geral, tá? Que tenha dias, minutos, horas, e vai perguntar quantas sessões eu devo fazer. Ele disse ali de 3 a 7. Aí você vai pegar o pêndulo, né? E vai ver aqui, né? Aqui tá dizendo que se fosse um cliente que estivesse aqui trabalhando, seriam 4 sessões. Então, aí você vai determinar essas sessões. Elas devem ser em semanas, dias, horas ou minutos. Aqui nesse gráfico aqui ele vem dizendo semana, dias, horas ou minuto. Aí o pêndulo vai dizer semanas, tá? Daqui a quantas semanas de uma sessão para outra? A cada 2 semanas, ou seja, a cada 15 dias. Então, serão 4 sessões durante 15 dias. Aí você agenda com o cliente. Você pode, de repente, fazer um pacote, né? Vamos supor, a minha sessão hoje é R$130, tá? Para uma consulta de um determinado tratamento. Mas, de repente, para 4 sessões, eu posso fazer um desconto. Ó, vamos fazer o seguinte, já que esse tratamento vai ter que ser feito durante 4 sessões, a gente vai fazer o seguinte, 4 sessões de R$80, tá bom? Aí 4 sessões de R$80, dá R$320 o total das 4 sessões. Aí você fala, o que você quer? Você prefere dar 130 agora e dividir as outras sessões, por exemplo, 130, né? Deu 320 menos 130, daqui 9, 12, aí sobrou 180. Você quer dividir nas outras 3 sessões? 190. Aí dá 3 de... de R$63, 65, sei lá. Aí a pessoa, prefiro. Ou então a pessoa prefere. Então você pode pagar a metade agora, né? 320 dividido por 2. Né? Dá 2 de... de 760. Aí você decide qual pessoa. Vai ficar mais barato, porque se fosse 4 sessões de 130, daria 400 e quase R$500, né? Então você já deu aí um desconto. A pessoa pode ficar, né, mais animadinha ali de fazer esse tratamento. E é um tratamento específico dessa situação que a gente está trabalhando, tá bom? Aí aqui cada tratamento tem um protocolo de atendimento que a gente deve fazer de acordo com o que a espiritualidade nos orientou.
Então nós temos aqui vários tratamentos, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Cura espiritual, endometriose, problema de endometriose, mutilação no corpo. Às vezes pessoas que têm problemas de diabetes, já perderam ponta do pé, ou então nasceram já com algum problema e perderam, nasceram sem um dedo ou uma mão, alguma coisa assim. Às vezes pode ser algo que está ligado de forma kármica a alguma situação em outras encarnações. Doenças degenerativas que fez com que a pessoa perdesse, né, algum órgão, alguma coisa. Miomas uterinos, ovários policistos, TPM, menopausa, síndrome de ovários policistos, tratamentos apométricos para infertilidade, candidíase, HPV, divórcio energético, cura psíquica de traumas. Aí pode ser um acidente, pode ser pessoa que sofreu abuso, enfim, N coisas que podem acontecer, está dentro desse tratamento. Alinhamento de chakras, desconexão de chips e implantes, que foi o que a gente fez agora, libertação de memórias ancestrais transgeracionais, às vezes alguma coisa que a pessoa traz, né, da avó, do avô. É bem interessante quem faz esse terapeuta que começa a trabalhar com esse tipo de terapia, fazer os Anjos do Akasha, que é o nosso curso que a gente tem, Anjos do Akasha, para aprender a trabalhar com registros Akasha, para poder ativar, né, procurar identificar em que época que era que isso pode ter acontecido, para trabalhar especificamente com essa ferramenta. Aqui, resgate de fragmentos de alma. O que é resgate de fragmento de alma, Kátia? Às vezes é um pedaço da alma que se perdeu por um sofrimento muito grande. Sabe? Quando a pessoa começa a se desconectar dela mesma, fala assim, nossa, parece que eu nem sou mais eu me enxergo e não consigo me encontrar. Eu não tenho mais a alegria que eu tinha antes, eu não tenho mais a mesma vitalidade, eu não tenho mais a mesma alegria. Às vezes é um fragmento de alma que se perdeu por N situações no passado que podem ter acontecido. Às vezes um casamento que foi muito sofrido, às vezes é uma humilhação, uma situação que a pessoa pode ter sido expulsa de casa e é como se ela tivesse perdido um pedaço dela, né, de não poder voltar para a tua família, enfim. E alinhamento áurico, né, um tratamento de alinhamento áurico. Aqui acho que faltou divórcio energético. Não, tem divórcio energético aqui também. Enfim, são várias situações que a gente vai ver lá no nosso pêndulo, identificar e tratar. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou fazer todos os protocolos em vídeos, porque eu acho melhor vocês lerem, né? Porque quando a gente lê, a gente reforça aquilo que a gente está lendo. Então, leia, releia, anote no caderno, né? Sublinhe. E que eu acho essa a melhor forma de trabalhar. Eu, quando trabalho com mesa radiônica, com as coisas que eu faço, normalmente eu deixo o meu computador aberto, deixo ali as apostilas da mesa que eu vou trabalhar ali e vou seguindo os decretos, tudo da apostila. Ou a gente pode botar numa pastinha e vai seguindo ali o que a apostila vem nos dizer. É óbvio que depois de 80 mesas radiônicas, né, não tem como eu saber todos os decretos de cabeça. Então, alguns eu até às vezes falo por mim mesmo, de tanto que eu utilizo ali aquela mesa, eu já sei a energia que eu preciso emanar naquela ferramenta, mas eu, em especial, eu gosto de usar o decreto original que foi canalizado na hora que eu fiz
o tratamento, porque foi a espiritualidade que passou. Então eu gosto de ler o decreto que foi canalizado na hora que o curso foi feito. Então eu sempre, quem faz tratamento comigo, eu sempre abro ali e procuro ler o decreto original que foi feito para seguir a risca direitinho aquilo que a espiritualidade me passou no dia que eu decidi fazer aquele tratamento. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Aqui eu falo também sobre a apometria, o tratamento apométrico. Sobre a apometria, eu vou falar no próximo vídeo com vocês um pouquinho sobre a apometria, para poder enfatizar um pouco esse tema, tá? Mas os tratamentos, né? Todos os protocolos já estão disponíveis para vocês lá no curso, e é só vocês utilizarem, né, do jeito ali que eu ensinei, que foi passado para mim, canalizado para mim na hora que a gente fez o curso, tá bom? Façam uma ficha de anamnésia, né? Quem já tem aí o curso Leitura Energética vai ajudar muito na hora de iniciar o tratamento, porque através da leitura energética você já vê ali como estão os chakras do cliente, se está hipoativado, se está hiperativado, se está bloqueado, se tem chip, se tem implante, se tem magia. Por ali você já vai ter uma ideia de como está o seu cliente, né? Eu acho importante todo terapeuta ter esse curso Leitura Energética nível 1, 2 e 3. O nível 2, eles já dizem que ano aquilo começou a acontecer, para a gente saber, né, mais ou menos qual foi a época, qual foi o problema original que causou o que está acontecendo agora e que a gente precisa tratar. E também, através do nível 2, de repente, você pode perguntar também se existe alguma coisa em outras vidas que precisa ser trabalhadas, e vai buscar através da leitura energética e já vai anotando ali na sua fichinha de anamnésia aquilo que você está buscando em cima daquele tratamento que você está fazendo. Então eu acho um curso muito interessante, bastante válido na hora de trabalhar com os protocolos de Maria Madalena. E aí, quem já tem, né, a alquimia das rosas, pode utilizar alguma rosa, alguma a pomada, ou então o floral, para poder ajudar aquele cliente num determinado tratamento. E também temos lá no site a Alquimia de Maria Madalena e Paracelso, que fala sobre banhos, fala sobre outros métodos de tratamento, mas com a fitoterapia, né, que também pode ser muito interessante para auxiliar e melhorar ainda mais o nosso trabalho dentro desse trabalho de cura da Câmara de Cura de Maria Madalena. Esse curso surgiu do oráculo de Maria Madalena, né, do baralho de Maria Madalena, porque o baralho de Maria Madalena, ele vinha me pedindo muitas vezes, quando eu estava fazendo tratamento com os meus clientes, para ativar a câmera de cura. Então, já que toda hora ele indica esse tratamento especificamente, aí eu já falei assim, não, então significa que a câmera de cura é muito importante, a gente precisa trabalhar, né, mais seriamente dentro desse trabalho. E tudo pode começar por aqui, pelo oráculo de Maria Madalena, né? E daqui a gente vai vendo qual o melhor tratamento se faz para aquele cliente. Pode ser a câmara de cura, pode ser a alquimia da rosa, pode ser a alquimia de Paracelso Madalena, pode ser a mesa radiônica dos relacionamentos, pode ser de Maria Madalena, pode ser a mesa radiônica da Mulher Sagrada, pode ser a mesa radiônica da linhagem da Rosa. Tudo isso são ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar as nossas clientes que estão passando por problemas
negativos, né, no feminino sagrado que precisa ativar, que precisa trabalhar. Então a gente tem aí na nossa plataforma bastante ferramentas ligadas nesse nicho que vai fortalecer e favorecer ainda mais você, terapeuta, nesse trabalho de cura, de abertura de consciência e despertar dos seus utentes. Beijo, espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Fique com Deus. Namastê.